Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5. Está lendo aqui o versículo 10. Romanos 5, 10. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, que estamos mais uma vez agradecidos por ter nos trazido aqui nesse momento, Pai, para juntos meditarmos na Tua Palavra, prepararmos um ambiente de adoração e de louvor ao Senhor. Como nós temos feito aqui, Pai, tudo está nas Tuas mãos, nós entregamos tudo, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas queremos conhecer a Ti, conhecer, Pai, aquilo que o Senhor quer falar a nós, ao homem, ao ser humano nesses dias. E nós estamos aqui interessados, Pai, com o coração aberto para receber a palavra revelada do Senhor. Por isso, flui através de nós, Pai. Ministra aos nossos corações, nos ajude nas nossas fraquezas. E em nome de Jesus, Pai, que haja edificação, que haja luz, que haja vida, Pai. É isso que nós queremos e sabemos que em Ti nós encontramos. Não há outro como Tu, Senhor, não há outro como Tu. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ministrar essa palavra e trazer para nós aqui alguns pontos para que a gente pudesse estar meditando. E com base nesse texto, nós já podemos tirar algumas coisas, alguns destaques aqui importantes para nós mencionarmos. 3 delas aqui eu destaquei com base nesse texto, que diz que sem Jesus, nós, o ser humano, a pessoa, homem, mulher nessa terra, o estado que ele se encontra sem Jesus, segundo a palavra, é de inimigo de Deus. Então, o homem sem Deus, o estado em que ele herda ali da natureza pecaminosa de Adão, desde o momento em que o homem caiu, lá no início, lá no Jardim do Éden, esse estado a Bíblia chama de inimigo de Deus. Então não é algo raso ou superficial que a gente possa se conformar ao ter esse entendimento, de que sem Deus está tudo bem, Deus me ama, eu sou filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem, na condição em que ele nasce, que ele cresce, que ele se desenvolve, com a natureza pecaminosa que mais cedo ou mais tarde vai produzir o pecado, o estado do homem sem Jesus é de inimigo de Deus. É assim que Deus ele enxerga o homem sem Jesus. Então não é algo simples. Eu não me sentiria confortável ao entender essa palavra e estar nessa condição. Porque não é uma condição, um meio termo. Olha, você não recebeu Jesus, você não tem Jesus como Senhor e Salvador, mas está tudo bem, porque você é filho de Deus. E muitos de nós achamos isso. Eu achava isso quando eu estava lá fora. Eu não tinha esse entendimento de forma alguma. Mesmo estando ali na prática do pecado, mesmo andando em caminhos tortuosos deliberadamente, eu, no meu coração, no meu entendimento, eu acreditava que eu era filho de Deus, que Deus me amava e que eu não iria para o inferno. Nem passava pela minha cabeça isso, irmãos. E eu creio que é isso que o inimigo das nossas almas quer, que a gente seja realmente ignorante a esse respeito, que a gente pense isso. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E diz mais, que pela morte de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Aqui a palavra está sendo dirigida a pessoas, a irmãos que já estão em Cristo. Por isso ele diz que pela morte de Jesus nós fomos reconciliados. Mas eu me vendo na condição ainda sem Jesus,
Essa palavra vem para mim da seguinte forma, que pela morte de Jesus nós somos reconciliados. Não há outro caminho, não há outra forma. É pela morte de Jesus que o homem nessa terra, que o ser humano é reconciliado com Deus. E se ele é reconciliado com Deus pela morte de Jesus, é porque ele está separado de Deus. Não há reconciliação se não houver algo dividido e separado. Senão não haveria necessidade de reconciliação. E o terceiro item que eu destaco nesse texto é: pela vida de Jesus seremos salvos. Aqui está apontando para o futuro. Sermos salvos desse mundo mal. Sermos salvos dessa vida passageira. Desse corpo limitado que sofre, que fica debilitado, que envelhece. Mas a Bíblia diz que pela vida de Jesus nós seremos salvos, porque pela morte dele nós fomos reconciliados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele teve que fazer isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive e reina para sempre. E um dia ele voltará e nos buscará para estarmos para sempre com ele. Para onde ele estiver, nós estarmos também. Então, pela sua vida, nós seremos salvos. Ele virá nos buscar. Esse corpo incorruptível será transformado e será absorvido pela imortalidade. Teremos a vida eterna. Estaremos para sempre com o Senhor, como foi o plano dele desde o início, de formar uma família, de formar um povo, filhos e filhas, e ele ser o seu Deus, e nós sermos esse povo. Essa é a intenção do Senhor, essa é a vontade de Deus para cada ser humano nessa terra. 2 Timóteo 2,4 diz que é a vontade de Deus que todos os homens cheguem ao arrependimento, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é essa palavra que nós estamos ministrando aqui para que nós não sejamos enganados e levados por pensamentos como esses que eu tinha. De que eu podia viver deliberadamente no pecado e mesmo assim eu iria para o céu. Mas essa não é a verdade, irmãos. A verdade da palavra de Deus é que o homem sem Jesus, ele continua no estado em que Adão caiu, separado de Deus. E na continuação aqui, na verdade em Efésios capítulo 2, versículo 11, nos traz mais informações a respeito do homem sem Deus. Efésios capítulo 2, eu vou ler alguns versículos aqui. Versículo 11 diz assim, portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só, irmãos, essa é a condição do homem na qual ele nasce e que ele se desenvolve, ele cresce e ele acaba pecando. E a palavra de Deus também diz lá em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui de Efésios, aqui nós destacamos algumas informações também importantes sobre o estado do homem caído. E é um estado que nós não precisamos fazer força para viver isso. É a nossa natureza, foi como disse aqui a palavra, né? Que nós éramos gentil por natureza, ou seja, nós éramos alheios ao povo de Deus por natureza. Nós já nascemos fora da família de Deus, por causa da condição do homem caído, do Adão, do nosso pai Adão, lá de trás. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. É por isso que até as criancinhas, os bebês, nós vemos aquela inclinação para fazer aquilo que não deve, para desobedecer. Porque o pecado, o significado do pecado é transgressão, violação à lei de Deus, é desobediência. Esse é o significado do pecado. E o pecado é a razão, é a causa de todos os males desse mundo. O pecado é a causa da guerra lá em Israel. O pecado é a causa de pessoas que matam outras pessoas. Homens que traem suas mulheres, mulheres que traem seus maridos. O pecado é a razão da destruição da humanidade, das famílias, de tudo. O pecado faz divisão entre o homem
e Deus. E o homem sem Deus, ele fracassa. O homem sem Deus, ele caminha para a escuridão, para a maldade e para a morte. Ele cai nas mãos do inimigo. Por isso a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. A partir do momento em que Adão e Eva ali escolheram o caminho da desobediência, eles entregaram de mão beijada nas mãos do inimigo o mundo. Entregou tudo. E por isso o mundo está como está hoje. E o inimigo muitas vezes engana muitas pessoas, como se as pessoas colocassem a culpa em Deus, pelo caos que o mundo vive, por toda essa bagunça, dessa desordem que o mundo vive. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele entregou ao homem a administração desse mundo, e o homem entregou nas mãos de Satanás, que é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então essa é a condição do ser humano, essa era a minha condição sem Cristo. Estava com todos os meus pecados, estava separado de Deus, e eu não sabia, irmão. Se eu soubesse, certamente eu temeria. Certamente eu não estaria rindo à toa nas festas, nas bebedeiras, como se tudo estivesse bem. Se eu entendesse realmente qual era a minha condição e se eu morresse naquele momento. E quantos perigos eu passei na estrada, perigos de salteadores. Passei tantas coisas e não sabia que o maior perigo era a morte eterna, a perdição da minha alma, naquela condição em que eu estava. E eu não era tão mal assim como muitas vezes a gente pensa, né? Não roubava, não matava, trabalhava, ganhava ali meu salário, pagava as minhas coisas com o meu dinheiro. Mas nós entendemos, nós lemos aqui na Bíblia que não é isso. Não são pelas nossas obras que nós somos salvos, irmãos. É pela graça, mediante a fé. Aleluia. Na continuação do texto de Efésios aqui diz ainda, versículo 15, Efésios 2, na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Portanto, meus irmãos, não é pelas nossas obras que nós somos reconciliados com Deus, mas sim pelo sacrifício que o Senhor fez, foi pela carne dele entregue ali na cruz, que desfez a inimizade, que desfez essa separação, essa divisão que havia entre nós e o nosso Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele tomou sobre si os nossos pecados e por isso nós temos acesso ao Pai em um só Espírito, como nós lemos aqui. Esse é o único caminho que existe para o homem encontrar com Deus, se reconciliar com Deus, voltar a ouvir a voz de Deus. Por isso que uma das coisas que eu me surpreendi quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, foi que eu comecei a ouvir Deus falar comigo, eu não sabia que isso era possível. Eu já testemunhei isso várias vezes e não vou me cansar de testemunhar que na minha ignorância, para mim, o Deus Altíssimo, Soberano, que está acima de tudo, não falava com mortais como nós. Mas a partir do momento em que nós recebemos Jesus em nossas vidas, tudo se faz novo. O sangue dele nos lava dos nossos pecados e abre um caminho para que ele faça habitar em nós o seu próprio Espírito. E então ele começa a falar conosco de tal maneira que a gente entende. Isso é maravilhoso. Essa é a boa nova do Evangelho, irmãos. É pela graça, é de graça. Nós recebemos isso do Senhor porque foi esse sacrifício que ele fez na cruz que abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente, tivéssemos comunhão, tivéssemos a presença dele em nossas vidas. E sim, agora sim eu posso entender que eu sou filho de Deus, porque a palavra de Deus afirma isso, né? Aquele que era Deus, estava com Deus, ele veio a esse mundo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lembra que nós lemos aqui agora? Os que estavam, ele veio para evangelizar aqueles que estavam perto, que era o próprio povo ali, Israel, e os que estavam longe, os gentios, os demais povos. Mas a todos quantos o receberam,
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é algo que nós podemos ter aqui de ouvir a palavra da boca de Deus, irmãos, e não idealizar aquilo que nós achamos que Deus acha, ou romantizar o amor, porque o amor de Deus, irmãos, ele não é nada romântico, não é nada bonito de se ver. Esses dias, Sara colocou as crianças para assistir a Paixão de Cristo. Aí eu pergunto para vocês acham que eles aguentaram assistir todas aquelas cenas? E aquele é o amor de Deus. Então o amor de Deus não é bonito de se ver. O amor de Deus não é romântico. Não consiste em palavras bonitas. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Isaías 53 que nele não havia nenhuma formosura. Não havia nada que atraísse nele. Mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que o castigo teve que estar sobre ele, meus irmãos? Porque havia a necessidade da expiação do pecado. Nós pecamos e destituímos, estamos da glória de Deus. Então era necessário que houvesse a expiação dos nossos pecados. E o que significa expiação? Purificação de crimes, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Ele levou a nossa culpa. Ele pagou o preço daquilo que nós merecíamos, para que nós fôssemos absolvidos, para que fôssemos remidos, lavados dos nossos pecados, livres para novamente estarmos na presença de Deus. O preço foi alto, porque o preço do pecado é muito alto. Tem até um louvor que nós cantamos aqui, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Realmente é um preço muito alto, é impagável, nenhum ser humano pode pagar pelos seus pecados. Não foi por ouro, não foi por prata que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, meus irmãos. Foi o sangue derramado lá na cruz que fez de mim e de você um filho de Deus novamente. Foi o sangue derramado lá na cruz que nos reconciliou com o Pai novamente. E é esse presente que Ele nos dá de graça, que Ele oferece a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e que recebam essa graça, esse presente que Deus nos deu, o seu próprio Filho, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Segundo aos Coríntios 5:17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós, irmãos, em todos os tempos, em todos os séculos e nos dias de hoje. Ele quer reconciliar cada um de nós com Ele. E Ele enviou Jesus justamente para isso. O preço que Ele pagou foi muito alto. Mas o desejo de Deus era maior ainda do que esse preço. Por isso Ele não poupou seu próprio Filho. Ele enviou, Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar, para sofrer por causa dos nossos pecados, a fim de que nós tivéssemos vida eterna. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Algo que eu li num livro desde lá do comecinho, quando me converti, e eu nunca vou me esquecer. Uma alegoria, uma ilustração que é feita, que diz: naquele grande dia diante de Deus, Deus fará para nós duas perguntas. A primeira pergunta: o que você fez com o meu filho? Você recebeu o presente que eu enviei? Você recebeu a salvação que eu te dei de graça, enviando o meu próprio filho para morrer no seu lugar, para morrer pelos seus pecados, para te dar a vida eterna, para dar a salvação da sua alma? Você
O que você fez com meu filho? O Senhor, ele não vai querer, o pai não vai ouvir as justificativas que foi, o meu pai ensinou assim, a religião fez isso, aquilo outro, eu achava que era pelas obras. Não. A Bíblia ela é muito clara, nós temos lido aqui alguns textos, e tem muitos outros que nós poderíamos estar lendo, que enfatiza essa verdade, que não há salvação a não ser por meio de Jesus Cristo. Não há outro intermediário entre Deus e os homens que não seja Jesus. Não há outra forma, irmãos, de termos os nossos pecados perdoados, a não ser pelo sangue derramado lá na cruz. Nós lemos aqui, foi pela cruz que a inimizade foi morta. É pela cruz que dos dois povos, judeus, israelenses, povos de todos os países, nós nos tornamos um só corpo, uma só família diante de Deus. A Bíblia ela é muito clara, não é por obras, não é por qualquer outro meio, não é por meio de outras pessoas, não é por meio de Maria, não é por meio de ninguém. Só há um caminho, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra de Deus ela tem sido ministrada, tem sido evangelizada. E cabe a cada um de nós crer e ser batizado, receber essa salvação que vem para nós gratuitamente. Então, a pergunta do Senhor não vai ser o que você fez, as tuas obras. Primeiro vai ser o que você fez com meu filho. E a segunda pergunta, sim, passando dessa primeira, porque não há outro meio, não há outro caminho para ser salvo. Aí nós falaremos das obras, pelas quais nós seremos recompensados pelo nosso Deus e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Mas para você receber a recompensa das obras, primeiro você tem que estar no céu. E não há outra forma de ir para o céu, a não ser por meio da graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Porque o pecado não entra no céu, irmãos. O pecado é a desgraça desse mundo. Isaías capítulo 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o pecado que impede nós de ouvirmos a voz de Deus. É o pecado que impede Deus de enxergar a nós. Esse texto diz isso, que Deus ele nem vê a nós, enquanto o pecado está dividindo nós e o nosso Deus. Mas Ele nos deu Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. Essa é a boa nova do Evangelho, meus irmãos. Sem Jesus nós estamos perdidos, estamos separados de Deus. Mas Ele está aqui. Ele está de braços abertos. Tem uma frase que o mundo fala muito, que é: o cair é do homem e o levantar é de Deus. E nós podemos entrar um pouquinho nessa frase e pensar o seguinte: realmente, o cair é do homem. Adão caiu, e por causa do pecado e da desobediência dele, todos pecaram. A natureza pecaminosa entrou na natureza humana e o homem caiu. O cair é do homem. E o levantar é de Deus. Isso também é verdadeiro. Mas como é que o Senhor, nosso Deus, ele levanta o homem? Ele já fez. Ele já levantou. Ele já enviou aquilo que é o necessário para que nós sejamos levantados. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus. Então a pergunta que fica para mim e para você é: nós temos segurado nas mãos dele para que ele possa nos levantar? O cair é do homem, o levantar é de Deus. A mão de Deus já está estendida, porque ele já enviou Jesus. Ele não é algo que ele ainda vai fazer, é algo que ele já fez. Ele já enviou, ele já está com a mão estendida. A pergunta que fica para mim e para você: nós temos segurado nessa mão para que ele possa nos levantar? Ou estamos ainda parados, de braços cruzados, ou vivendo a vida, deixando a vida me levar? Essa é a pergunta que custa vida ou morte, eternidade com Deus ou tormento eterno. Essa é a questão do ser humano. Essa é a questão crucial da vida do homem nessa terra. Receber Jesus, receber esse presente, receber o perdão dos pecados, assumir um compromisso com Ele, abandonar e se arrepender, se dispor a largar a vida de pecado. E uma vez que Deus ele vem em sua vida, uma vez que você recebe
Jesus como Senhor e Salvador e o sangue dele que ele derramou se aplica sobre a sua vida e apaga os seus pecados, então nós podemos viver a palavra que diz, lá no começo desse livro que nós estamos aqui lendo, o livro de Efésios, Efésios capítulo 1, aleluia. A partir do versículo 4 diz assim, olha só o que Deus ele pensa ao seu respeito, meu irmão amado. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus te escolheu nele antes da criação do mundo para você ser santo e irrepreensível na sua presença. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E em seu amor, versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Por isso que nós pregamos o Evangelho. O Senhor quer que você conheça essa verdade. O Senhor quer que você receba essa revelação para você não ser enganado, mas você tomar uma atitude, um passo de fé hoje e aceitar receber esta graça que o Senhor te dá hoje. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Versículo 13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Olha que tremendo, ao ouvir a palavra do evangelho e crer nessa palavra que nós estamos ministrando, você pode hoje mesmo, nesse momento, receber Jesus em sua vida, em seu coração. E a partir do momento em que você fizer isso, essa palavra que nós lemos agora vai se cumprir na sua vida. O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo da promessa, fará morada em você. E é por isso que você vai conseguir vencer o pecado dali para frente. Você não precisa se preocupar em relação, olha, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. O que o Senhor está te chamando é para receber o presente. O mais Ele fará. Basta você vir com a disposição de abandonar os pecados, de se arrepender dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. E a força para você largar aquilo que tem que sair, as coisas velhas, é o Senhor que vai te dar. É a presença dEle na sua vida, com o Espírito Santo, que vai te dar poder para vencer o pecado. Mas você precisa vir com a disposição. Eu quero largar isso. Eu quero abandonar os pecados. Eu quero viver em comunhão com o Pai. Eu quero ouvir a voz de Deus como você está falando. Eu quero presenciar isso. Eu quero ser testemunha desses fatos. Eu quero ter aquilo que Adão tinha antes de cair, onde Deus conversava com ele. E é isso que Deus faz hoje. Quando nós recebemos Jesus, o nosso relacionamento com o Pai é restaurado. O nosso ouvido espiritual volta a ouvir. Nós passamos a ter vida no Espírito. Nosso espírito que antes estava adormecido no pecado, agora ele desperta para as realidades espirituais em Cristo. E Ele habita em nós. Aleluia. Portanto, em nome de Jesus, arrependa-se. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Deus mudar e moldar a sua vida. Não fique se questionando como. Apenas venha como estás. Mas não venha de qualquer jeito. Quando eu digo não venha de qualquer jeito, não digo não venha ser os seus pecados. Venha com todos os seus pecados, porque Jesus ele veio para tirar os seus pecados. Mas venha com uma disposição firme de querer viver uma nova vida, de querer viver uma transformação, porque Deus é poderoso para fazer isso em você, porque Ele fez isso em mim. E se Ele fez isso em mim, eu sei que é perfeitamente possível Ele fazer em qualquer ser humano dessa terra. Ele pode, e Ele quer transformar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer morada na sua vida, Ele quer cuidar de você, Ele quer derramar sobre você todas as promessas do Antigo e do Novo Testamento, porque em Cristo todas as promessas de Deus são sim e amém. Todas as promessas, desde Abraão, desde a bênção que foi dada a Abraão, e todas as promessas da Bíblia, em Cristo,
nós tomamos posse de todas elas, porque Ele foi na cruz, Ele cumpriu toda a justiça. Então Ele é herdeiro de todas as promessas. E quando nós estamos ligados a Ele, quando nós somos um com Cristo, tudo que Ele tem é nosso. Tudo que Ele conquistou na cruz passa a ser direito nosso, passa a ser uma herança nossa. E isso é motivo de grande alegria, meus irmãos, porque não é o que nós fazemos, não são as nossas obras, mas é aquilo que Jesus fez na cruz que nos levanta, que nos dá vitória e que nos torna um canal de bênção nessa terra, que nos transporta das trevas para a maravilhosa luz. É aquilo que Jesus fez na cruz que nos liberta do medo da morte. Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza da sua salvação hoje? Você pode ter essa paz, essa convicção no teu coração hoje? Se você não tiver, não perca tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós até agradecemos e temos aqui uma certa sensação de paz, porque nós muitas vezes, sabemos que no Brasil não há guerras e tudo, mas quem pode garantir que isso vai ser sempre assim? Há 3, 4 semanas atrás, muitos lá em Israel estavam vivendo suas vidas normalmente. Estavam casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, festejando, dormindo, acordando, trabalhando, fazendo as coisas. Mas de repente, 6:30 da manhã, irmãos, toca a sirene e as bombas começam a cair em solo. Quem esperava por isso? E quem de nós pode garantir que isso não pode acontecer a qualquer momento no Brasil, em qualquer lugar? Quantas guerras acontecem dentro do Brasil? Acontecem guerras no Brasil. No meio das comunidades, no meio das regiões tenebrosas, exploração sexual, crianças que são sequestradas. Isso tudo está acontecendo no mundo, meus irmãos. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos e receber o quanto antes o presente de Deus para nós. Porque nós não sabemos até quando nós podemos esperar. A morte pode chegar para qualquer um a qualquer momento. E o estado em que nós morremos é o estado que nós permaneceremos por toda a eternidade. Se morrermos separados de Deus, separados de Cristo, sem Deus no mundo, como nós lemos aqui, será isso para toda a eternidade. Mas se nós morrermos com Cristo, se nós estarmos em Cristo no dia da nossa partida, no dia que Ele nos levar, nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por ter ouvido a palavra da verdade, o Evangelho que salva a nossa alma, o Evangelho que nos salva dos enganos, dos nossos achismos, daquilo que o inimigo muitas vezes quer nos fazer acreditar, nos distrair, para ficarmos no estado em que nós nascemos, pecadores, para nunca tomarmos posse do presente que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, a remissão, a expiação que foi feita com o preço alto que foi pago ali na cruz. Foi tão fundamental o que o Senhor fez, que até mesmo nos últimos momentos de agonia, o Senhor ainda perguntou a Ti, Pai, se era possível passar aquele cálice, mas não era possível, porque a justiça, ela tem que ser cumprida. E o Teu amor por nós é tão grande, o Senhor deseja de uma maneira absurdamente grandiosa nos salvar, que o Senhor se sacrificou para que a justiça fosse cumprida e nós fôssemos salvos. Por isso, Senhor Deus, abre o entendimento daqueles que ainda não perceberam a gravidade, a importância e a urgência de entendermos essa mensagem do Evangelho que o Senhor levantou servos e servas ao longo da história para anunciar pelos 4 cantos dessa terra. O Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade que nos conduz novamente a termos comunhão com o Senhor, onde o Senhor vem habitar em nós, através do Santo Espírito, onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor cuida de nós, nos livra de todo mal, nos dá livramentos, nos faz andar no sobrenatural, nos faz viver coisas extraordinárias, porque o Senhor, somente o Senhor está acima de todos os poderes, acima de tudo que opera a maldade nesse mundo. Mas aqueles que estão inertes, estão passivos, braços cruzados, deixando a vida levar,
muitas vezes não sabem que estão caminhando para o inferno da mesma maneira que o pior assassino dessa terra, porque não são as nossas obras que nos salvam, mas sim o sangue que foi derramado lá na cruz. Por isso, Senhor Deus, abre o entendimento daqueles que ainda estão cegos e aqueles que agora estão entendendo isso, meu Pai amado, que agora cada um deles possa fazer essa confissão e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Conceda a eles, meu Pai querido, a força que eles precisam para dar o primeiro passo, para abandonar o pecado, para se arrepender e buscar e se voltar para o Senhor agora, a partir de agora, querer com todas as suas forças buscar o Senhor, frequentar uma igreja, ler a Bíblia, fazer orações e certamente crescerá, certamente florescerá e frutificará em toda boa obra e estará cada vez mais com os olhos abertos para entender o plano maravilhoso que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Que assim seja, Pai, a Tua palavra foi entregue e nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por poder estar aqui juntos, ministrando o Evangelho. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Valeu.